Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 5 de setembro, segunda-feira. Nós estamos na 23ª semana do Tempo Comum. Poder se aproximar da Palavra de Deus, sobretudo neste mês dedicado à Bíblia, é de suma importância. Nós vamos conhecendo melhor a Jesus Cristo para melhor amá-lo e servi-lo. Neste mês de setembro, o texto que nos é proposto, então, pela CNBB para leitura e aprofundamento, é o texto do livro de Josué. Eu te convido, na medida do possível, a ler este livro, a se aprofundar um pouco no conhecimento deste livro do Antigo Testamento. Leia também as notas de rodapé que a Bíblia nos proporciona. Leia também as introduções do livro, que nos dão uma certa compreensão do contexto de todo o livro, de algumas nuances que talvez só na leitura corrida dos versículos não se tenha a possibilidade de compreender. Eu gostaria então de te acolher, amado irmão, amada irmã, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia. Te convido a se inscrever, a deixar o teu like, o teu comentário, a compartilhar este vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 6, dos versículos 6 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de São Lucas, no dia de hoje, nos remete mais uma vez neste embate de nosso Senhor Jesus Cristo com os mestres da lei e os fariseus. Estes são observadores da lei, mas observam a lei de Israel de uma forma muito cega, poderíamos assim dizer. De uma forma que, como se colocasse um tapão e não fosse capaz de observar que existem realidades que não se ferem à lei, mas pelo contrário, da vida à própria lei. Nós estamos aqui na sinagoga com Jesus e Ele está ensinando, Ele está falando sobre o reino. E havia um homem cuja mão era seca. Jesus olha para este homem e com toda certeza ele sente compaixão. Os mestres da lei, os fariseus, eles ficam observando para ver o que Jesus iria fazer. É importante lembrarmos que diante das atitudes de Jesus, da forma como ele interpreta a lei, a forma como ele vivencia, algumas realidades eram criticadas pelos fariseus, sobretudo a realidade de se quebrar a lei sabática. E é isto que nós estamos aqui hoje, observando.
Eles observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrar motivos para acusá-lo. Olha que mentalidade perversa. Ficar observando se ele pudesse então transgredir a lei do dia de sábado. Jesus conhece os corações e pergunta então aos mestres da lei, os fariseus, e a nós hoje também: o que é permitido no dia de sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então este é o questionamento de Jesus. Depois de pedir para que o homem venha ao meio, que ele se levanta, que fique de pé, Jesus pergunta a todos os que ali estão: o que é permitido? O que se pode fazer? O que se pode realizar? Jesus pergunta e questiona a esses homens e a cada um de nós. E depois a palavra diz: então Jesus olhou para todos os que estavam ao redor e disse. Então há um verbo, sobretudo São Marcos que utiliza bastante essa expressão, opizomo. Jesus que olha ao redor de si. Essa atitude de olhar ao redor de si, desta visão periférica, de olhar tudo que está ao redor, é de suma importância. Por quê? Jesus, de certa forma, está compreendendo o contexto e a partir daquilo ele está dando uma profunda resposta às inquietações e às realidades que ali estão. Para o homem de mão seca, a oportunidade da cura. Para os mestres da lei, os fariseus, uma resposta para que eles pensem a respeito da própria execução da lei. Jesus cura o homem e há uma realidade que aqui nós poderíamos até dizer que não emana de Deus. Os mestres da lei e os fariseus ficam com muita raiva, com extrema raiva, com ódio, e começam a discutir como iriam ou o que poderiam fazer contra Jesus. Em outras palavras, poderíamos dizer qual o modo como eles iriam matar Jesus. Quantas vezes, talvez em nossa vida, nos deparamos com uma situação assim? Pessoas que vivem essa realidade, ou muitas vezes o nosso coração também fica nessa angústia, nessa realidade, às vezes de se irritar, de ficar com raiva do bem dos outros. A isso nós poderíamos dizer, se configura a inveja, ter ódio do bem que o outro pode fazer. Peçamos ao Senhor que possamos nos afastar dessas características e possamos assumir de fato a sabedoria divina, a sabedoria cristã. Ontem a liturgia dominical nos convidava a refletir sobre esta sabedoria, a sabedoria que vem da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, de não antepor nada ao amor de Deus, não antepor nada ao seguimento de Cristo, mas no seguimento ao Senhor, dar razões a tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Peçamos ao Senhor esta graça, que Ele nos guarde, proteja e nos encaminhe ao seu encontro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.